Olá, meus queridos alunos, futuros integrantes da Nação Caveira, sejam todos muito bem-vindos ao nosso curso preparatório para o concurso da Polícia Penal do Estado de Minas Gerais. Estamos aguardando aí a publicação do edital, esperamos aí que até em março esse edital seja publicado. Nós vamos aí fazer inicialmente uma breve apresentação. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Alisson Pinheiro, atualmente sou primeiro sargento da Polícia Militar de Minas Gerais, sou bacharel em Direito, pós-graduado em Direito Constitucional e especialista em Segurança Pública pela UFMG. Também tenho uma aprovação no 8º Exame Unificado da Ordem dos Advogados do Brasil, a famosa OAB, no ano de 2012, após concluir meu curso de graduação em Direito, né? Sou também professor de cursos preparatórios desde o ano de 2012. Assim que eu passei no exame da ordem, já comecei a lecionar em cursos preparatórios. E também sou ex-assessor parlamentar na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Bem, feita essa breve apresentação, o que nós vamos ver aí nesse nosso curso de Direitos Humanos? Esqueci de falar para vocês que eu sou professor do DRM Concurso de Direitos Humanos e Direito Constitucional. O que nós vamos ver aí nessa primeira aula de Direitos Humanos? Nós vamos trabalhar inicialmente com o tema Teoria Geral dos Direitos Humanos Fundamentais. Dentro dessa Teoria Geral dos Direitos Humanos Fundamentais, que faz parte aí dos temas cobrados no concurso, né? Fez parte, inclusive, dos temas cobrados no último processo seletivo simplificado para agente penal, atualmente Polícia Penal, né? Que ocorreu lá em 2018. Então, foi cobrado no edital esse tema. Inclusive, nós tivemos 2 questões na última prova sobre Teoria Geral dos Direitos Humanos Fundamentais. Então, tema importantíssimo. 2 questões podem te colocar ou te tirar do concurso público. Então, tema importantíssimo para nós trabalharmos aí, Teoria Geral dos Direitos Humanos Fundamentais. Dentro desse tema, o que nós vamos ver? Quais são os tópicos que nós vamos analisar nessa primeira aula, né? Que em uma aula apenas não dá para passar todo o conteúdo. Então, o que nós vamos ver dentro dessa primeira aula sobre Teoria Geral dos Direitos Humanos Fundamentais? Nós vamos trabalhar aí com os conceitos, nós vamos falar sobre o conceito de direitos humanos, nós vamos falar sobre a diferença que há entre os termos direitos humanos e direitos fundamentais e por que alguns doutrinadores, como por exemplo o nosso ministro do Supremo Tribunal Federal, professor Alexandre de Moraes, utiliza o termo direitos humanos fundamentais. Inclusive, ele tem uma obra, um livro de direito, né, que tem justamente esse título, Direitos Humanos Fundamentais. Esse livro ele é utilizado como referência bibliográfica para o concurso do bombeiro daqui do estado de Minas Gerais. Então, é importante nós sabermos o conceito de direitos humanos, o conceito de direitos fundamentais, qual a diferença técnica que há entre esses 2 termos e por que alguns doutrinadores preferem utilizar a expressão direitos humanos fundamentais, englobando aí os direitos humanos e os direitos fundamentais. Nós vamos tratar aqui também, até dentro do conceito mesmo, nós vamos ver aí os objetivos. Para que servem os direitos humanos ou os direitos fundamentais? O terceiro tópico a ser trabalhado, nós vamos falar sobre a titularidade, ou seja, quem são os destinatários desses direitos humanos e dos direitos fundamentais. Depois nós vamos trabalhar aí as características dos direitos humanos e dos direitos fundamentais. As características, que é aquilo que nós utilizamos para reconhecer algo. Então nós vamos trabalhar essas características dos direitos humanos, dos direitos fundamentais. Aí de antemão já adianto para vocês que dentro das características nós não vamos trabalhar todas as características que são trazidas aí nas obras de direito, porque tem alguns doutrinadores, inclusive,
que utilizam até 20 características. Então nós pegamos aqui 8 características que são as mais cobradas dentro dos concursos públicos e nós vamos trabalhar com elas aqui nessa primeira aula. Depois nós vamos tratar, por fim, nós vamos tratar aí sobre as dimensões ou gerações de direitos humanos. Bem, só corrigindo, dimensões ou gerações de direitos humanos e direitos fundamentais, nós vamos trabalhar na próxima aula, tá? Nós vamos encerrar nas características, senão vai ficar muito extenso esse nosso vídeo, essa nossa aula de hoje. Então vamos aí iniciar os nossos estudos. Bem, primeiro, há uma diferença entre esses termos? Direitos humanos, direitos fundamentais? E por que alguns doutrinadores preferem utilizar a expressão direitos humanos fundamentais? Como eu coloquei no slide para vocês aí, o nosso ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e também o professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho. Ambos trabalham com essa terminologia, com essa denominação de direitos humanos fundamentais, englobando aí tanto os direitos humanos como os direitos fundamentais. Mas por que eles preferem essa utilização? Vamos ao conceito de direitos humanos, depois de direitos fundamentais, e aí nós finalizamos aí por que eles utilizam essa junção dos dois termos. Observem aí, direitos humanos. Sinteticamente, nós podemos conceituar os direitos humanos como um conjunto de normas que declaram e garantem direitos fundamentais, básicos, essenciais às pessoas físicas ou naturais, positivados em documentos internacionais, como, por exemplo, tratados, convenções, pactos, protocolos internacionais. Com os objetivos de quê? Quais são os objetivos dos direitos humanos? Proteger o indivíduo contra o arbítrio do Estado, ou seja, o abuso do Estado, promover a igualdade entre as pessoas e garantir a dignidade humana. Então, sinteticamente, nós podemos conceituar o termo direitos humanos com esse conceito que nós colocamos aí na tela para vocês. Observem que essa parte que está de azul na tela de vocês, trata da essência do conceito, ok? Então, quando nós observarmos aqui, que eu vou passar agora a tela para vocês observarem o conceito de direitos fundamentais, vocês vão ver que o que está de vermelho é justamente o que vai diferenciar no conceito, ok? O restante que está de azul é a mesma coisa, tanto para direitos humanos como para direitos fundamentais. Nós utilizamos para conceituar. Observem. Direitos fundamentais. Conjunto de normas que declaram e garantem direitos básicos, essenciais às pessoas, positivados no ordenamento jurídico interno de um país, com os objetivos de proteger o indivíduo contra o arbítrio do Estado, promover a igualdade e garantir a dignidade humana. Então, observem que, na essência, direitos humanos e direitos fundamentais são a mesma coisa. O que vai mudar é justamente o que está de vermelho aí na tela de vocês, que é relacionado à titularidade e à positivação desses direitos. Quando nós tivermos, vou voltar aqui à tela anterior, quando nós estivermos tratando de direitos humanos, quem são os destinatários ou titulares desses direitos? Observem aí na tela de vocês o que está de vermelho. Apenas as pessoas físicas ou naturais. Ok? Uai, professor, quer dizer que existe outro tipo de pessoa que não as pessoas físicas e naturais? Sim, meus amigos. Existem uma ficção criada pelo direito, que são as pessoas jurídicas, as empresas. Então, as pessoas jurídicas não são destinatárias ou titulares de direitos humanos. Os direitos humanos são apenas para pessoas
físicas ou naturais. E como nós podemos distinguir aí, né, ou conceituar o que é uma pessoa física ou natural? Se nós pegarmos lá o artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, nós vamos observar que lá fala que os direitos humanos são destinados a todos os seres dotados de razão e consciência. Razão e consciência é justamente o que difere as pessoas físicas e naturais das pessoas jurídicas. As pessoas jurídicas, obviamente, não possuem razão e consciência, e também é o que difere dos demais animais, pois nós somos animais, porém somos animais racionais, né? Nós somos portadores de razão e consciência. Então essa é a definição mais clara que nós temos, né, segundo um documento internacional, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, do que seja as pessoas físicas ou naturais. Observe, então, que direitos humanos são apenas para pessoas físicas ou naturais. Quando nós tratamos os direitos fundamentais, que está aí na tela de vocês agora, observe que aí eu coloquei as pessoas. As pessoas. Eu não especifiquei qual tipo de pessoa. Ou seja, os direitos fundamentais têm como titulares não só as pessoas físicas ou naturais, mas também as pessoas jurídicas, ok? Então, diferentemente dos direitos humanos, os direitos fundamentais são destinados ou têm como titulares também as pessoas jurídicas. Então, essa é a primeira diferenciação técnica entre esses dois termos. Voltemos aí ao conceito de direitos humanos. E a segunda diferença, né, está relacionado à positivação, onde esses direitos estão escritos. Se nós estivermos falando desses direitos básicos, fundamentais, essenciais, previstos lá em tratados internacionais, convenções internacionais, pactos internacionais, ou seja, qualquer documento internacional que não foi produzido dentro do nosso território, né? Que não foi produzido aqui no Brasil, nós chamamos esses direitos fundamentais, básicos e essenciais de direitos humanos. Então, se nós pegarmos esses mesmos direitos fundamentais, básicos e essenciais que estão previstos lá nos tratados internacionais, como, por exemplo, o direito à vida, que é contemplado lá pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, ou pela Convenção Americana de Direitos Humanos, o Pacto São José da Costa Rica. E quando nós pegamos esse direito básico, essencial, que é o direito à vida, e trazemos para o ordenamento jurídico interno do nosso país, ou seja, positivamos, escrevemos esse direito básico em algum documento produzido no Brasil, como por exemplo a Constituição Federal, nós passamos a denominá-los de direitos fundamentais. Observem, positivados no ordenamento jurídico interno de um país. Agora estou falando dos direitos fundamentais. Então, meus amigos, essas são as duas únicas diferenças técnicas entre esses dois termos, direitos humanos e direitos fundamentais, que está relacionado, então, à titularidade. Vou passar para o próximo slide, vai ficar mais claro para vocês. A diferença entre direitos fundamentais e direitos humanos está justamente na titularidade e na positivação desses direitos. Por isto, na essência, meus amigos, trata-se dos mesmos direitos. A essência é a mesma, né? É o mesmo conjunto de normas básicas, essenciais, com os mesmos objetivos. Por isso, alguns doutrinadores preferem utilizar essa expressão direitos humanos fundamentais, como, por exemplo, o nosso professor e ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e também o professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho. E agora nós vamos tratar dos objetivos. Observem que os objetivos também estão
lá dentro do conceito que nós já vimos anteriormente, né? Quais são os objetivos dos direitos humanos ou dos direitos humanos fundamentais? Observem que os objetivos aqui servem tanto para os direitos humanos como para os direitos fundamentais. O primeiro objetivo, limitar o poder estatal. O primeiro objetivo é justamente colocar um limite no Estado, na atuação estatal, né? Os primeiros direitos lá, nós vamos ver quando nós estivermos estudando as gerações e as dimensões dos direitos fundamentais, que os primeiros direitos que foram conquistados ao longo do tempo, né, que são os direitos civis e políticos, os direitos individuais, né, estão relacionados a essa limitação do poder estatal. Então, esse é o primeiro objetivo. O segundo objetivo, promover a igualdade entre as pessoas, para que não haja distinção de nenhuma forma, seja de raça, sexo, religião, né, não pode haver diferenciação, discriminação entre as pessoas. Todos os seres dotados de razão e consciência, conforme artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, são iguais, né? Então, o segundo objetivo é justamente promover essa igualdade entre as pessoas. O terceiro objetivo é garantir o pleno desenvolvimento da personalidade humana. O que significa isso? É garantir a dignidade humana. Trata-se, meus amigos, quando nós falamos de direitos humanos, nós estamos falando de um rol mínimo, essencial, básico de direitos que tem esse objetivo de garantir a dignidade humana, para que as pessoas não sejam consideradas como coisas, como demais animais, né, como objetos, né? A ideia é garantir um mínimo de dignidade para as pessoas. E o quarto e último objetivo aí, que nós estabelecemos aqui, é reconhecer os indivíduos como sujeitos de direito internacional. Aqui, nesse último objetivo, o objetivo de número 4, nós estamos falando aqui apenas dos direitos humanos, né? Que com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, lá em 1948, nós vamos perceber que ali foi o marco inicial dos direitos humanos, que teve esse objetivo de reconhecer as pessoas como sujeitos de direitos internacional. Por quê? Porque até então, meus amigos, apenas os estados eram sujeitos de direito no campo internacional. Agora não, né? A partir de 1948, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, nós tivemos aí o reconhecimento de cada indivíduo, cada cidadão de cada um dos estados, né, como sujeitos de direito internacional. Então aí nós falamos aí sobre os objetivos dos direitos humanos e dos direitos fundamentais. Vamos agora às características dos direitos fundamentais. O que são características, professor? Característica é algo que nós utilizamos para reconhecer alguma coisa, né? Então, nós vamos utilizar de algumas características aqui para saber que nós estamos falando dos direitos humanos. Porque, meus amigos, direitos humanos, quando nós falamos de direitos humanos fundamentais, né, tanto faz os direitos humanos ou direitos fundamentais, nós não estamos falando de um rol qualquer de direitos. Nós estamos falando de um rol especial de direito. Por isso, nós precisamos de características para que possamos reconhecer esses direitos, né? Aqui eu elenquei 8 características dos direitos humanos fundamentais. Observe que aqui eu estou englobando os dois termos, direitos humanos e direitos fundamentais. Por quê? Porque essas características vão servir para ambos os termos. Então, nós vamos utilizar a partir de agora o termo utilizado pelo professor Alexandre de Moraes e pelo professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, que é Direitos Humanos Fundamentais, né? Então, quais são as características dos direitos humanos fundamentais?
Como eu falei, alguns doutrinadores trazem até 20 características em suas obras, né? Mas a grande maioria ficam dentro dessas 8 que nós trouxemos aqui. Inclusive, a maioria dos concursos também trabalham dentro dessas 8 características. Professor, significa que eu não preciso estudar as demais? É interessante, sim, que você pelo menos conheça, porque pode ser cobrado alguma característica diferente dessas que nós vamos tratar aqui nessa primeira aula. E aí na apostila de vocês vão ter outras características, né? Todas as que foram cobradas no concurso, nós procuramos colocar aí na apostila para facilitar aí a pesquisa de vocês, ok? Mas nessa aula aqui, nós vamos tratar apenas dessas 8 características. Então vamos à primeira característica, a característica da universalidade. O que significa essa característica? A característica da universalidade nos remete a essa ideia de que todo ser humano é sujeito de direitos mesmo fora das fronteiras do seu país, né? Os direitos humanos, eles são para todos. A ideia de universalidade diz justamente isso. Não pode haver discriminação, distinção de qualquer natureza, como vem descrito lá no caput do artigo 5º, né? Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Essa é a ideia da característica da universalidade dos direitos humanos fundamentais, né? Então, essa primeira ideia de que os direitos humanos são para todos os seres humanos, como vem escrito lá no preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Que todos nós somos membros de uma mesma família universal, né? Dá essa ideia de universalidade, todos são membros de uma mesma família. Todo ser humano é titular, é destinatário dos direitos humanos fundamentais, mesmo que esteja fora das fronteiras de seu país, né? Ele continua ainda garantindo esses direitos básicos e essenciais. Os direitos humanos fundamentais são para todas as pessoas naturais ou físicas, sem distinção de qualquer natureza, seja de sexo, raça, cor, ideologia, política e filosófica e religião. A ideia aqui, meus amigos, eu estou falando sobre a universalidade dos direitos humanos, ok? Então, os direitos humanos são para pessoas físicas ou naturais. Se nós estivermos tratando de direitos fundamentais, não podemos esquecer de acrescentar aí também as pessoas jurídicas, que são, sim, titulares ou destinatários de direitos fundamentais, né? Lá no artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a definição de pessoa física, tá? O que o slide quis dizer aí, o que está de vermelho, é que no artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, como nós já falamos anteriormente, ele vem trazer para a gente um conceito do que sejam seres humanos. São seres dotados de razão e consciência. O preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, de 1948, ele traz aí essa característica do que é a característica da universalidade, né? Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana. Então, todos são portadores, são destinatários, são titulares dos direitos humanos fundamentais, porque todas as pessoas são membros de uma mesma família humana. Lembrando que a Declaração Universal dos Direitos Humanos é um documento internacional. Por isso, nós tratamos aqui dos direitos que lá estão previstos de direitos humanos. Aí é o artigo, né? Eu trouxe para vocês aí o que fala o artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidades e direitos, são dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Portanto, aí nós temos aqui também a característica da universalidade, quando fala que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidades e direitos, sem qualquer tipo de distinção.
O artigo 2º da Declaração Universal dos Direitos Humanos também fala sobre a característica da universalidade, quando fala que todo ser humano, não faz qualquer tipo de distinção, todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidas nessa declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, idioma, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Então, todos os seres humanos têm capacidade para gozar esses direitos e liberdades, né? Então, essa é a característica da universalidade, que se nós trouxermos para o nosso ordenamento jurídico interno do nosso país, né, como por exemplo a Constituição Federal, nós vamos ter também lá no caput do artigo 5º, vamos ao caput do artigo 5º. Olha lá, o caput do artigo 5º também traz aí a essência da característica da universalidade, quando fala que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Então aí nós temos aí a tradução do que é a característica da universalidade. Vamos aí à próxima característica da relatividade ou limitabilidade. O que é que significa essa característica da relatividade ou limitabilidade? Resumidamente, nós podemos dizer que nenhum direito humano ou direito fundamental, por mais básico que seja, ele é absoluto. Repetindo, nenhum direito fundamental, nem mesmo o direito à vida, que é o mais essencial de todos os direitos, que vocês vão concordar comigo, sem o qual não temos como exercer nenhum outro direito, nem mesmo esse direito mais básico e essencial, que é o direito à vida, ele é absoluto. Todos os direitos humanos ou direitos fundamentais podem ser relativizados ou sofrer determinada limitação no seu exercício. Aí, ó, os direitos humanos fundamentais, apesar de básicos e essenciais para a garantia de uma existência digna do ser humano, não são absolutos e podem sofrer restrições ou limitações. Mesmo o direito à vida, o mais essencial dos direitos, não é absoluto. Uma prova disso, meus amigos, uma prova de que nem mesmo, voltando ao slide anterior aqui, né, nem mesmo o direito à vida ele é absoluto. Prova disso é que a própria Constituição Federal, de 1988, dentro do seu artigo 5º, nos traz aí a pena de morte no Brasil. Como assim, professor? Existe pena de morte no Brasil? Existem sim, cuidado. Existe pena de morte no Brasil. É bem verdade que se trata de uma exceção. A regra é: não haverá penas, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do artigo 84, inciso 19. Ou seja, em caso de guerra declarada, caso o presidente hoje, né, o presidente Bolsonaro, declare guerra contra algum país estrangeiro, né, passa a vigorar uma parte do Código Penal Militar que até então encontra-se adormecida, que é a parte do Código Penal que trata dos crimes militares em tempo de guerra. Os crimes militares em tempo de guerra. Se você tiver curiosidade, dá uma olhadinha lá depois, entra aí no site do Planalto, dá uma olhadinha no Código Penal Militar, nesses crimes militares em tempo de guerra, e você vai ver que várias condutas que lá estão tipificadas como crime têm previsão de pena de morte. Então, meus amigos, tomem cuidado. Há sim previsão de pena de morte no Brasil. É bem verdade que no caso do Brasil, a pena de morte é uma exceção. Então, uma demonstração de que o direito à vida, nem mesmo o direito à vida, que é o mais essencial de todos, ele é absoluto. Outra demonstração, né, para ficar mais claro ainda, mais nítido, é essa característica da relatividade ou da limitabilidade dos direitos humanos fundamentais, com relação ao direito à vida, é a permissão do aborto, né? Mesmo que seja
no caso aí de uma vida intrauterina, né, que ainda não nasceu, mas a vida já é protegida desde a concepção, né, está lá no Pacto São José da Costa Rica, essa previsão, né, da proteção da vida desde a concepção, né? Então nós temos aí uma previsão legal, no caso do Brasil, né, de 2 casos em que o aborto pode ser legalmente autorizado. O primeiro deles é com relação ao estupro, né? A mulher que for vítima de estupro, ela pode conseguir, sim, autorização para cometer o aborto, sem que isso haja qualquer tipo de punição, se é que ela responda pelo crime de aborto que está previsto lá no Código Penal. E a outra previsão para o aborto do feto anencéfalo, aquele feto que vai nascer sem cérebro, né? Nesse caso aí, é permitido sim que a mulher possa fazer o aborto de forma que ela não responda criminalmente por essas condutas. Então isso é uma demonstração de que o direito à vida, que é o mais essencial e básico de todos os direitos, não é absoluto. Então os deveres fundamentais, eles limitam os direitos fundamentais ou os direitos humanos. E também o respeito aos direitos fundamentais das outras pessoas, os direitos humanos fundamentais das outras pessoas, né? Ele impõe o respeito ao direito alheio, os direitos humanos fundamentais alheio, coloca aí um limite, uma limitação no nosso direito fundamental. E também tem no último caso aí demonstrado na nossa Constituição Federal, aí estamos falando dos direitos fundamentais, né, que estamos tratando do ordenamento jurídico interno do nosso país, que é a Constituição Federal, lá há uma previsão do artigo 136 ao 141, os casos do estado de defesa e estado de sítio, que é o que chamamos de sistema constitucional de crises, né? Nesses artigos aí, no caso da decretação do estado de defesa ou do estado de sítio, nós vamos observar nesses artigos 136 a 141 que pode haver sim a limitação, o cerceamento temporário de alguns direitos fundamentais, né? Então essa é a demonstração, aqui nós trouxemos a demonstração da característica da relatividade ou limitabilidade. Porém, meus amigos, é importante nós observarmos aqui, está no próximo slide, aqui, ó, importantíssimo, a dignidade da pessoa humana como sendo um núcleo essencial dos direitos humanos fundamentais não pode ser relativizado. Observem, jamais a dignidade da pessoa humana, que está lá como fundamento da República Federativa do Brasil, lá no artigo 1º, e é o que nós chamamos de núcleo essencial dos direitos humanos fundamentais, jamais poderá ser relativizada. Observem, a dignidade da pessoa humana não é um direito, ele é o núcleo essencial desses direitos. Todos os direitos fundamentais, os direitos mais básicos e essenciais são os direitos humanos fundamentais, nascem da dignidade da pessoa humana. Então isso aqui, a dignidade da pessoa humana é a essência dos direitos humanos fundamentais e, portanto, jamais pode ser relativizada sob pena de nós estarmos aí decretando a morte de todos os direitos fundamentais. Quando a gente fala de tortura, de tratamento desumano ou degradante, nós estamos ferindo diretamente a dignidade da pessoa humana, que é esse núcleo essencial dos direitos fundamentais. Portanto, jamais haverá aí a relativização, né, ou a limitação da vedação à tortura, ao tratamento desumano e degradante e a vedação à escravidão. Vamos à próxima característica, que é a característica da efetividade. O que diz aí a característica da efetividade? A característica da efetividade nos traz aí que a atuação do poder público deve ser no sentido de garantir a efetivação dos direitos e garantias fundamentais, com mecanismos para isso.
Não basta o simples reconhecimento abstrato sem uma aplicação efetiva. Não basta apenas ter os direitos descritos lá na nossa Constituição, bonitinho, né, nos tratados internacionais, tratados e convenções internacionais. O poder público, ele tem que garantir a efetivação, ele tem que trazer mecanismos para que os direitos e garantias fundamentais sejam realmente respeitados e efetivados. Essa é a característica da efetividade dos direitos humanos. Na próxima característica é a característica da inalienabilidade. O que é essa característica? O que a característica da inalienabilidade nos fala? Significa que os direitos humanos fundamentais não podem ser vendidos ou doados por não possuírem conteúdo econômico. Então, meus amigos, os direitos humanos fundamentais não têm valor econômico, por isso não podem ser transferidos, seja a título oneroso, né, pago, ou também a título gratuito, né, doados. Não podem. Por quê? Porque eles não têm valor econômico, né? Então, aí há essa característica da inalienabilidade, que está prevista, inclusive, lá no preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Vamos lá ao preâmbulo. O que diz o preâmbulo? Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo. Então, para vocês verem que essa característica da inalienabilidade, ela é expressamente prevista lá no preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Vamos aí à próxima característica. A irrenunciabilidade. O que significa isso, meus amigos? A característica da irrenunciabilidade dos direitos humanos fundamentais. É isso mesmo. Significa, professor, que os direitos humanos são irrenunciáveis. Você não pode abrir mão de um direito fundamental, né? Então vamos lá ao conceito aí na tela de vocês. Os direitos humanos fundamentais não podem ser renunciados, ou seja, não é possível abrir mão de um direito fundamental sob pena de lesar o núcleo dos direitos humanos, a dignidade da pessoa humana. Então, a irrenunciabilidade significa justamente isso. O que pode acontecer, meus amigos, é temporariamente eu não exercer algum direito fundamental. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Como acontece aí nesse caso desses reality shows, né? Como, por exemplo, estamos aí agora tendo mais um Big Brother. Então, quando há o Big Brother, não é renúncia, mas temporariamente as pessoas deixam de exercer o seu direito à intimidade, né? Então, ali elas estão expostas para todas as pessoas que quiserem assistir. Mas isso não quer dizer que elas renunciaram o seu direito à privacidade. Não quer dizer isso, né? Elas saindo, as pessoas que ali estão saindo da casa do Big Brother, acabou o programa, elas voltam a ter seu direito fundamental à intimidade preservado. Então ali não há uma renúncia, ok? Renúncia quer dizer eu abrir mão definitivamente de um direito fundamental, e isso não pode jamais. A próxima característica é a característica da imprescritibilidade. O que significa a característica da imprescritibilidade? Significa que os direitos humanos fundamentais são imprescritíveis, ou seja, não se perdem com o decurso do tempo. Os direitos fundamentais não podem ser relativizados pelo tempo. Estabelecer um lapso temporal para o exercício de algum direito fundamental, né? Então não pode colocar limite na atuação, né, do seu direito fundamental através de um lapso temporal, de um determinado tempo. Isso é a característica da imprescritibilidade. Os direitos humanos são, portanto, imprescritíveis. A próxima característica é a característica da irretroatividade ou vedação ao retrocesso. O que significa essa característica da irretroatividade ou vedação ao retrocesso? Significa que os direitos humanos fundamentais não podem retroagir, ou seja, uma vez conquistados, não podem retroceder ou ser diminuídos. Uma vez
conquistado, novos direitos podem ser acrescentados, mas tirados não, né? Então, isso é o princípio da irretroatividade ou da vedação ao retrocesso. E aí, voltando lá à Convenção Americana de Direitos Humanos, ou Pacto São José da Costa Rica, lá, inclusive, traz essa característica da irretroatividade ou vedação retrocesso, quando fala da pena de morte. Fala que os países que já aboliram a pena de morte não podem voltar a ter a pena de morte como regra em seu ordenamento jurídico. Isso é uma demonstração dessa característica da irretroatividade ou vedação ao retrocesso. Significa dizer, meus amigos, que é balela quando as pessoas aí, a gente ouve muito a imprensa falar, né, de voltar a ter pena de morte para alguns tipos de crime aqui no Brasil. Como a nossa Constituição já vedou a pena de morte como regra, estabelecendo apenas que pode haver pena de morte no caso de guerra declarada, lá nos termos do artigo 84, inciso 19, isso está lá no nosso artigo 5º da Constituição, nós não podemos jamais voltar a ter a pena de morte como regra. Isso é a demonstração da característica da irretroatividade ou vedação ao retrocesso. Uma vez o direito fundamental conquistado, não pode ser mais retirado ou diminuído. Novos direitos podem ser acrescentados, mas diminuir jamais, ok? E para finalizar essa nossa aula, nós vamos tratar aqui, por fim, sobre a característica da historicidade. O que significa essa característica da historicidade? Significa dizer que os direitos humanos fundamentais são históricos, ou seja, são conquistados ao longo das gerações, ao longo do tempo, né? Os direitos humanos fundamentais não surgiram com a Declaração Universal dos Direitos Humanos lá de 1948, muito menos com a Constituição Federal, que é mais recente, né, de 1988, né? Então, os direitos humanos fundamentais são frutos de conquistas históricas. É bem verdade que a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi um marco histórico para os direitos humanos. Foi a partir dali que houve, com mais ênfase, a ideia de universalidade desses direitos, que eram até então tratados apenas dentro do ordenamento jurídico de cada país, né? Então, eles não ultrapassavam as fronteiras do país. Com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, após a Segunda Guerra Mundial, né, que foi um marco aí dessa universalização, os indivíduos passaram a ser sujeitos de direito no campo internacional. Mas isso não quer dizer que os direitos humanos nasceram ali com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Nós temos aí outros documentos históricos anteriores que já trazem aí os direitos humanos fundamentais. Então, com base nessa característica da historicidade, que os direitos fundamentais, né, são frutos de conquistas históricas ao longo do tempo, né, a partir daí surgiu uma classificação dos direitos fundamentais conforme essa característica da historicidade, né? Que é a classificação dos direitos humanos fundamentais em gerações ou dimensões. Mas isso aí é tema para a próxima aula. A gente acompanha as nossas aulas nas nossas redes sociais, na nossa sala de aula virtual, que na próxima aula nós vamos trazer aí essa classificação histórica dos direitos humanos fundamentais, que inclusive foi tema de uma das questões do último concurso, inclusive da Guarda Municipal também de Belo Horizonte. Mais uma vez, meus amigos, eu agradeço aqui, muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula. Um abraço.